Muito bem, falando agora sobre o propósito da carta aos Colossenses, vamos aprender o seguinte, que a carta de Paulo aos Colossenses, ela tinha dois propósitos fundamentais, né? Dois propósitos. Primeiro, Paulo ele tinha em mente reconhecer a fé dos colossenses, o seu crescimento espiritual. Então Paulo escreve com o intuito de elogiar os cristãos pelo seu crescimento espiritual. Você vai observar isso no capítulo 1, versículos 3 a 8, que Paulo ele tece aqui comentários maravilhosos sobre a igreja colossense. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescimento em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui está, então, o primeiro propósito, né, de Paulo ao escrever a sua carta aos Colossenses. Paulo era um pastor com profunda sensibilidade e ele reconhecia isso. Ele conhecia a importância do encorajamento, porque Paulo aqui está encorajando aqueles irmãos. Paulo está reconhecendo o trabalho deles, a virtude deles, ao mesmo tempo motivando eles para que permaneçam assim. Ele não desperdiçava a oportunidade de elogiar as pessoas e encorajá-las a prosseguir firmes na fé. Isso aqui, meus irmãos, nos traz uma grande lição, porque quantas vezes ouvimos falar de pessoas que só sabem criticar o outro, só sabem apontar o dedo para o outro, parece que ficam esperando a pessoa errar para então chegar para acusar. Mas quando alguém acerta, quando alguém faz o que é certo, né, e é bem sucedido numa obra, aquela pessoa dificilmente chega perto para elogiar, ou seja, para criticar, para apontar, para identificar o erro, estão prontas, mas para elogiar, né, quando acertam, para trazer uma palavra de motivação, são incapazes de fazê-lo. As pessoas precisam aprender com o apóstolo Paulo, que quando chegar a hora de reconhecer e de elogiar, vamos fazer isso também, ok? Alertar os cristãos sobre o perigo das heresias. Aqui está também o segundo propósito, né, de Paulo ao escrever a sua carta aos Colossenses. Vou afirmar aqui que aqui está o principal propósito. A carta de Paulo aos Colossenses tem como propósito principal, alertar os cristãos com relação às heresias que estavam surgindo e ao mesmo tempo procurar refutar essas heresias. O texto é longo, eu não vou ler, mas está baseado no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 23. Tá bom? Aqui Paulo está falando sobre o perigo das heresias que já estavam adentrando na igreja colossense. Como podem ser identificadas essas heresias? O misticismo sincrético, o legalismo e o ascetismo estavam sendo introduzidos na igreja e pervertendo a sã doutrina. Eu vou evitar de estar comentando alguma coisa sobre isso aqui, vou apenas fazer aqui uma leitura, né, do meu texto aqui, da minha aula, porque eu vou depois passar para vocês algumas atividades onde vocês estarão lendo e pesquisando sobre alguns termos, né, que estão relacionados à carta de Paulo aos Colossenses. Então, o misticismo sincrético, o legalismo e o ascetismo estavam sendo introduzidos na igreja e pervertendo a sã doutrina. Os falsos mestres diziam
que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Seriam necessários também o conhecimento filosófico, algumas práticas religiosas, a abstenção de alguns alimentos para se obter a salvação. Essa heresia atacava a fé a partir de seus fundamentos. Ainda hoje, vocês vão observar que a suficiência da obra de Cristo das Escrituras é negada até mesmo em círculos chamados evangélicos, né? A semelhança da heresia colossense, vivemos uma situação semelhante. Cristo fez tudo por nós. No alto Calvário, quando ele estava morrendo, né? Ele, pouco antes de morrer, ele disse: está consumado. Ou seja, a obra foi perfeita. E não apenas perfeita, mas ela foi concluída perfeitamente por Cristo. Mas os deturpadores da fé, os opositores da fé, os inimigos da fé, os insatisfeitos com a fé cristã, querem argumentar que a fé no sacrifício de Cristo não é suficiente para a salvação. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Galácia com relação aos Gálatas, né? Quando os judaizantes ali chegaram e começaram a perverter a fé daqueles irmãos. Os judaizantes, que lá já estavam, ensinavam assim, que não bastava eles se converterem a Cristo. Eles tinham que se submeter também ao ritual da circuncisão, que se eles não se circuncidassem, eles não seriam salvos, atribuindo uma obra da lei, né, como parte fundamental no processo de salvação. E era mais ou menos esse princípio, esses conceitos que permeavam aqui na heresia colossense, que estava perturbando aqueles irmãos e que o apóstolo Paulo não mede palavras para denunciar esses erros. Infelizmente, hoje vivemos situações semelhantes, onde as pessoas entendem que não basta apenas crer em Jesus, mas tem que amontoar para si sistemas, credos, valores, conceitos, doutrinas de homens para se obter a salvação. Paulo mostra que a fé cristã é singular e está em absoluta oposição a todos os outros sistemas religiosos e filosofias humanas. A fé cristã baseia-se exclusivamente em Cristo. Paulo diz isso no capítulo 3, no versículo 9, capítulo 3, versículo 9 aos Colossenses. Ele afirma: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Paulo está aqui abordando, falando sobre a questão de que nós já abandonamos a velha natureza e, por isto, precisamos estar vivendo em novidade de vida. E Paulo vai abordar essa questão, né, em todo o processo, quando ele fala sobre a questão da nossa vida com Cristo, que é suficiente para a nossa salvação. Paulo afirma a verdadeira doutrina, que é segundo a revelação. Paulo afirma a verdadeira doutrina, que é segundo a revelação divina e não da sabedoria humana. A verdadeira doutrina não é produto da imaginação do homem, como eles sustentavam naquela ocasião. Os hereges sustentavam isso, criavam para si as suas próprias doutrinas. Eram as chamadas doutrinas de homens, em muitos casos doutrinas de demônios, que surgiam para perturbar a fé dos irmãos. A suficiência de Cristo para a salvação é o tema que permeia toda a epístola, né? Ou seja, Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente. Se encontramos Cristo, se nos rendemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não há mais necessidade de nenhum aparato, de nenhum adorno, de nenhum acréscimo para garantir a nossa salvação. A fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ah, mas o cristão tem que dar bom testemunho, o cristão tem que ser luz. Mas isso é consequência
da salvação que já foi recebida no ato da conversão. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Paulo descreve para doutrinar e afirmar a divindade de Cristo e mostrar que ele é o mistério que esteve oculto nos tempos passados e que agora foi revelado para trazer a salvação a todos os que nele creem, e que a perfeição só é possível estando em Cristo. Paulo trabalha bem, muito bem essa questão da divindade de Cristo. Ele escreve várias vezes sustentando aqui a doutrina da divindade de Cristo. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 9, um texto bastante conhecido, mas vale a pena ler, dizendo assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há nenhuma dúvida de que Paulo está aqui afirmando a divindade, dizendo que Jesus Cristo não era um ser criado como eles afirmavam. Vamos falar sobre isso aqui um pouco adiante, mas já para adiantar, Paulo está refutando isso. Jesus não era um ser criado, muito pelo contrário, ele era o próprio Criador. No capítulo 1, versículo 16, ele fala sobre isso, que nele foram criadas todas as coisas. No capítulo 2, versículo 9, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, 100% Deus. Então ele doutrina sobre isso. E para aqueles que estavam em busca de uma perfeição moral, de uma perfeição espiritual, esta perfeição, esta santidade, Paulo vai dizer, isto só é possível em Cristo, a partir de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ele ensina sobre isso. A heresia colossense está viva nos dias atuais, como temos aqui afirmado. O mundo está se abrindo a passos largos para aceitar a suposta noção gnóstica de Cristo, a qual sustenta que ele se adapta a todas as religiões e sistemas. Infelizmente, as pessoas estão buscando o seu próprio Cristo. Essa é a grande infeliz realidade. E criando para si o seu próprio conceito de Cristo. Então Cristo pode ser achado aqui, ali, pode ser encontrado nesta ou na outra religião. Alguns chegam a afirmar que isto se deve ao fato de que a verdade de Deus ela não está só num lugar, mas ela pode ser descoberta e vivida pelos mais diversos meios de fé, de crença, em todas as religiões, porque Deus então teria distribuído, fracionado a sua verdade nos mais diversos conceitos de fé e religiões existentes no mundo. Sendo assim, o Cristo também poderia ser achado e experimentado nas mais diversas religiões. E aí cada um tem o seu Cristo, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento acerca dele. Mas, a bem na verdade, meus irmãos, nós sabemos que isso é um engodo, que isso é uma mentira. Cristo não está à disposição nas mais diversas religiões. Aliás, Cristo está acima de qualquer religião. Quem quiser encontrar e conhecer a Cristo e ter uma experiência com Cristo, precisa entender à luz da Bíblia quem é Jesus. Quem é Jesus? E Jesus se preocupa com isso. Certa ocasião, ele perguntou aos seus discípulos ali em Mateus capítulo 16, que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, João Batista, um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vós? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A esta resposta, Jesus deu um ok. Foi uma revelação de Deus para Pedro. Não foi a carne e sangue que revelou a Pedro, mas foi o próprio Pai. Então aqueles que querem conhecer e experimentar Cristo, precisam saber que Cristo é o Filho de Deus, é o unigênito de Deus, é o verdadeiro Deus, é aquele que veio, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, e a Bíblia diz que um dia voltará para buscar os salvos nele. Então, se queremos, se alguém quer, eu sei que você já sabe disso, mas se alguém deseja conhecer a Cristo, precisa conhecê-lo através das Escrituras. Ok? Deus te abençoe.